look, make some gains, man. Só uma referência ao Hot Twins. Hoje eu vou falar do livro A Cama de Procrustes, né? O livro do grande, glorioso Nassim Taleb. Parece que agora os brasileiros descobriram o Nassim Taleb e as corretoras, a galera tipo XP, Infomoney, não, Nassim Taleb, antifrágil, cisne negro, e enfim, é cômico. Todo mundo tá falando dele, mas é um cara sério, muito trabalho em matemática, filosofia, e esse livro é um livro de aforismos. Aforismos são pequenas máximas assim que resumem um pensamento. E é muito interessante esse livro porque é muito engraçado. Então ele vai descendo além de todo mundo, tira sarro de todo mundo. Então, o título do livro é segundo um mito grego, tá? Do Procusto, que entre duas cidades lá da Grécia Antiga, ele tinha uma propriedade ali e ele hospedava os viajantes. Então ele fazia um banquete e no final do banquete ele pedia para deitar na cama. E ele tinha duas camas, uma cama longa e uma cama curta. Então se a pessoa fosse alta, ele fazia deitar na cama curta. E se a pessoa fosse de estatura menor, fazia deitar na cama grande. Só que ele quer que a pessoa caiba perfeitamente na cama. E esse é o lado perverso da história. Ele decapitava e cortava os membros inferiores das pessoas altas para caber na cama curta e esticava as pessoas baixas para caber na cama comprida. Então, Procusto seria o apelido dele, né? Seria o esticador. Sinistro. Muito sinistra história. E o Nassim Taleb usa essa história como ponto de partida do livro, de maneira que ele argumenta que essa situação da cama de Procusto é muito comum no mundo corporativo, no mercado financeiro, que as pessoas tentam resolver os problemas mudando a variável errada. Então, no caso, a variável que teria que se alterar seria o tamanho da cama e não o tamanho da pessoa, né? Então, um dos exemplos que ele dá, que nos Estados Unidos é muito comum, as crianças de idade escolar receberem prescrição de Ritalina e esse tipo de drogas para déficit de atenção, né? Mas na verdade são crianças normais e criança não presta atenção, não senta, não para quieto. Em vez de melhorar a metodologia de ensino para se adequar, não, eles preferem dar remédio para a criança, entendeu? Então, essa ideia de mexer na variável errada. Bom, o livro é bem curto e eu vou ler alguns dos aforismos aqui. Então, no primeiro momento, vai parecer que ele está distribuindo porrada gratuitamente, falando mal de todo mundo. Mas você lê nos outros livros dele, por exemplo, Enganados pelo Acaso, fica óbvio, assim, às vezes nesse mercado, no mercado financeiro, ele era trader. Tem muita gente que, na melhor das hipóteses, é pouco humilde, né? E geralmente tinham erros metodológicos ali e ele, assim, ele é um cara bastante erudito, né? Então, o que ele vai fazer, né? Então ele escreveu um livro ali, descascando geral. Uma história muito interessante, não tá nesse livro, tá em outro livro, que nos anos 80 ele conta que tinha uma determinada consultoria, né, para MBAs, que eles falam assim, olha, coloque no seu currículo que você é um jogador de xadrez, nível avançado, porque isso demonstra que você tem um raciocínio estratégico. Beleza? E daí era tão comum, assim, ele pegava tanto currículo de MBA escrito isso, que ele começou a fazer o seguinte, ele pegava o currículo e olhava, você joga xadrez? Você joga? O Dmitry! Vem aqui, o Dmitry era um imigrante russo, um matemático russo que trabalhava para a empresa dele. E daí
o candidato, o MBA lá tomava uma piaba ali, sem precedentes, ficava... E, bom, uma das histórias engraçadas aí, vou ler. Vamos começar. Sobre vencer discussões. Você nunca vence uma discussão até que você seja atacado pessoalmente. A sua reputação é prejudicada da pior forma por aquilo que você diz para defendê-la. Ele fala bastante do sucker, né? O sucker é aquele cara ganancioso, assim, que cai no conto do vigário, né? Então, aquela pessoa crédula, né? Então, esse tipo de loser, bem específico. A característica do sucker é queixar-se, de maneira geral, das falhas da humanidade, dos seus vieses, das suas contradições e da sua irracionalidade, porém sem explorar por diversão e dinheiro. Sobre os nerds. Então, uma coisa que ele critica muito é essa coisa da sala de aula, né? Então, aquele conhecimento quadradinho, né? Então, ele diz que o conhecimento é adquirido no ambiente aleatório, né? Então, com desafios reais, situações reais. Ele critica muito essa ideia da sala de aula. Então, ele coloca o nerd assim como aquela criaturinha da sala de aula, né? O inteligentinho ali, o cara, o continha, o detalhinho. Esse é o nerd para ele. Essa é muito boa. A educação torna o sábio ligeiramente mais sábio, porém, torna o tolo vastamente mais perigoso. Essa é boa. Essa é sensacional. O charme é a habilidade de insultar as pessoas, sem ofendê-las. E o nerd ao contrário. A melhor definição de nerd é alguém que pede para explicar um aforismo. Sobre erudição. O erudito é alguém que mostra menos do que sabe. Um jornalista e um consultor, o contrário. Sobre o ódio, essas também são boas. O ódio é muito mais difícil de se fingir do que o amor. Ouvimos falar do falso amor, e não do falso ódio. Eu imagino se um amargo inimigo se sentiria com ciúmes se ele soubesse que eu odeio outra pessoa. Essa é boa, muito boa. Sobre a modernidade, ele critica, ele é muito formado no pensamento clássico, estoicismo, e essa questão da modernidade ele realmente ele critica pesadamente. Modernidade, criamos a juventude sem heroísmo, a idade sem sabedoria e a vida sem grandeza. O pior medo do homem clássico é uma morte inglória. O pior medo do homem moderno é apenas a morte. A dupla punição da modernidade é nos fazer envelhecer precocemente e viver uma vida longa. Era da informação. Ele fala bastante também dessa questão que às vezes mais informação não existe um benefício maior. Como a amostra estatística, então é proporcional à raiz de N. Então, a calamidade da era da informação é que a toxicidade da informação cresce muito mais rápido do que seus benefícios. Para quebrar um tolo, o D, informação. Sobre a inveja, essa é sensacional. Vão te invejar pelo seu sucesso, pela sua riqueza, pela sua inteligência, pela sua beleza, pelo seu status e raramente pela sua sabedoria. Agora vem descascando os economistas e consultores. Uma mente curiosa dedica-se à ciência. Uma mente talentosa dedica-se às artes. Uma mente prática aos negócios. E o restante se tornam economistas. Essa eu acho que foi inspirada pela crise de 2008. Um sucker pensa que pode curar a ganância com dinheiro, o vício com as substâncias, problemas de especialista com especialistas, os bancos com banqueiros, a economia com economistas e crises de crédito com mais crédito. E ele critica muito também o mundo corporativo, né? Então,
Um matemático começa com um problema e chega numa solução. Um consultor, ele oferece uma solução e cria um problema. Os caras tirando uma com economistas e consultores. Existem designações como economista, prostituta, consultor, onde demais caracterizações não adicionam mais informação. A academia está para o conhecimento, assim como a prostituição está para o amor. Qualquer non-sucker sabe que não são exatamente a mesma coisa.